Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do livro do profeta Zacarias. Vamos fazer o nosso 12º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Estamos na segunda parte do livro de Zacarias, o Deutero-Zacarias. Vamos fazer a nossa leitura. Oráculo. Palavra de Javé a respeito de Israel. Oráculo de Javé. Que estende o céu, firma as bases da terra e forma o espírito dentro do homem. Estou fazendo de Jerusalém uma taça de vertigem, para embriagar todos os povos dos arredores. E no cerco contra Jerusalém acontecerá o mesmo também a Judá. Então, nesse dia, farei de Jerusalém uma pedra forte contra todos os povos. Quem tentar levantá-la se machucará gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Nesse dia, oráculo de Javé, farei todo cavalo ficar confuso e enlouquecerei os cavaleiros. Mas voltarei meu olhar para a casa de Judá e cegarei toda a cavalaria dos exércitos dos povos. Então os chefes da casa de Judá pensarão: a força dos habitantes de Jerusalém está em Javé, dos exércitos, o Deus deles. Nesse dia farei que os chefes de Judá sejam como bacia de fogo em cima da madeira ou como tocha na palha do trigo. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos dos arredores. Jerusalém habitará novamente em seu lugar, isto é, em Jerusalém. Javé salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não sejam maiores do que o orgulho do povo de Judá. Nesse dia, Javé estenderá seu escudo para proteger os moradores de Jerusalém. Nesse dia, o mais vacilante entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Javé diante deles. Processo de purificação. Nesse dia, versículo 9. Nesse dia, procurarei destruir todas as nações que vierem lutar contra Jerusalém. Derramarei um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, e eles olharão para mim. Quanto àqueles que traspassaram, chorarão por ele como se chora pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente, como se chora por um primogênito. Nesse dia a lamentação de Jerusalém será tão grande como a lamentação de Hadad-Remon, na planície de Megiddo. O país inteiro vai chorar, cada clã em separado. Assim, o clã da casa de Davi em separado, e em separado as mulheres deles. O clã da casa de Natã em separado as mulheres deles. O clã da casa de Levi em separado as mulheres deles. O clã da casa de Semei em separado as mulheres deles. Todos os outros clãs separadamente, e as mulheres deles em separado. Este é o nosso 12º capítulo do profeta Zacarias. A reunificação do povo. Versículo 1.
Oráculo. Palavra de Javé a respeito de Israel, que estende o céu, firma as bases da terra e forma o espírito dentro do homem. O profeta vê a possibilidade da reunificação de todo Israel, como nos tempos de Davi. A palavra de Javé se refere a Israel. Javé, que é o Criador do céu e da terra e dos homens. Javé, que modela os seres humanos, modela o espírito, sopro divino, dentro do ser humano. Versículo 2. Estou fazendo de Jerusalém uma taça de vertigem, para embriagar todos os povos dos arredores. E no cerco contra Jerusalém acontecerá o mesmo também a Judá. A taça dada a beber a uma cidade ou a um povo simboliza o castigo provocado pela cólera do Senhor. Insiste Javé no fato de que a Judéia inteira participará da vitória da capital. Jerusalém é a taça que Deus administra. A primeira ou parcial conquista de Jerusalém embriagará os assaltantes com embriaguez fatal. Os povos ao redor, povos que assediam Jerusalém, com seus reinos, Moabe, Amon, Edom, Fenícia, Filisteia. Um ataque parcial a Jerusalém, e que Jerusalém mais tarde sofrerá grandes perdas. E Judá, o território de Jerusalém, também será cercado. A tomada de Jerusalém será perda para os inimigos. Versículo 3. Então, nesse dia, farei de Jerusalém uma pedra forte contra todos os povos. Quem tentar levantá-la se machucará gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Jerusalém será uma pedra forte, pedra de moinho. No sentido bélico, significa um esforço para remover, tirar de um lugar e desfazer a grande pedra, que é a cidade fortificada, colocada num monte alto, como Jerusalém está. Jerusalém está no monte e é cercado de muralhas. As nações irão tentar contra ela, mas, ao tentar vencer Jerusalém, pedra forte, os povos se machucarão. Versículo 4. Nesse dia, oráculo de Javé, farei todo o cavalo ficar confuso e enlouquecerei os cavaleiros. Mas voltarei me olhar para a casa de Judá e cegarei toda a cavalaria dos exércitos dos povos. Neste versículo 4, o Senhor age contra os inimigos com 3 armas que deixam o exército inimigo inutilizado: o pânico, o susto e a cegueira. E derrota assim os cavalos, o cavaleiro armado da lança e toda a tropa. Não só na defesa de Jerusalém, mas de toda Judá. Enquanto a cavalaria dos exércitos dos povos ficam cegos, Javé mantém os olhos abertos. Versículo 5. Então os chefes da casa de Judá pensarão: a força dos habitantes de Jerusalém está em Javé dos exércitos, o Deus deles. Diante de Javé que age, defendendo Jerusalém e Judá, que é o território, os chefes da casa de Israel irão pensar, reconhecer que Javé dos exércitos é a força dos habitantes de Jerusalém.
É Javé quem os defende da destruição. Versículo 6. Nesse dia, farei que os chefes de Judá sejam como a bacia de fogo em cima da madeira, como a tocha na palha do trigo. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos dos arredores. Jerusalém habitará novamente em seu lugar, isto é, Jerusalém. Os chefes de Judá irão vencer a guerra. Irão devorar como fogo. Todos os povos da terra que circundam a Judéia serão destruídos. Jerusalém voltará a ser Jerusalém. Voltará a ser a cidade de Javé. Os chefes incendiarão todos os povos. Incendiar era uma atitude do vencedor. Depois de vencer e saquear as cidades, colocavam fogo para de tudo destruir. Versículo 7. Javé salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não sejam maiores do que o orgulho do povo de Judá. Parece que houve certa divisão entre a metrópole Jerusalém e a zona rural judaica. O autor convida Jerusalém à humildade. Deus primeiro vai libertar o campo aberto, a zona rural de Judá, desprotegida. Em seguida, vai fortalecer Jerusalém, fortificando-a. Jerusalém não terá o privilégio de ser libertada. Só depois que o campo aberto for libertado e pacificado. Versículo 8. Nesse dia, Javé estenderá seu escudo para proteger os moradores de Jerusalém. Nesse dia, os mais valentes entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Javé diante deles. A valentia de Davi. Se deve recordar o episódio da luta com Golias, 1 Samuel 17. Javé toma a iniciativa para se tornar um escudo, cujo objetivo será proteger os moradores de Jerusalém contra as ameaças dos inimigos. Aí inicia as comparações. O mais vacilante será como Davi, isto é, valente, forte, destemido. Segundo, a casa de Davi será como Deus, é uma comparação. A versão original diz, será como um ser divino, sobre-humano, será sagrado e intocável. Terceiro, a casa de Davi será como o anjo de Javé diante de Deus, como enviado do Senhor, destacando assim a descendência da casa de Davi. A casa de Davi será o mensageiro de Javé diante deles, seu povo. Outra tradução. O sucessor de Davi será um Deus, um mensageiro, um anjo diante de Javé. Versículo 9. Nesse dia, procurarei destruir todas as nações que vierem lutar contra Jerusalém. Javé protegerá a sua cidade diante da possibilidade da ameaça de destruição de Jerusalém. É Javé aquele que vai destruir as nações inimigas. Versículo 10. Derramarei um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, e eles olharão para mim. Quanto àqueles que transpassaram, chorarão por ele como se chora pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente como se chora por um primogênito. Este versículo 10 afirma: derramarei um espírito de graça e súplica. Deus vai derramar um espírito sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Javé tomará a iniciativa de produzir neles uma nova atitude interior. Uma atitude que flui
do arrependimento por algo errado que fizeram, por causa da má atitude. Deus irá produzir neles uma atitude em que eles voltarão para Javé, a fim de suplicar o favor divino. Olharão para mim. Aquele que transpassaram. O enigma a este transpassado parece referir-se ao Marte inocente. A tradição cristã atribui essa passagem a Jesus Cristo na cruz. Este Marte é inocente e anônimo. O povo foi responsável pela morte deste inocente. O ser humano, ao contemplar a vítima da sua fúria insensata, discerne os fatos e inicia um processo de arrependimento. O caminho será pesado e difícil, custará muito caro, mas com a morte de um inocente, um primogênito. Versículo 11. Nesse dia, a lamentação de Jerusalém será tão grande como a lamentação de Hadad-Remon na planície de Megiddo. Alusão a um luto alusão a um luto ritual, celebrado cada ano em honra à divindade fenícia, Hadad-Remon. Acreditava-se que este deus da vegetação morria no fim das colheitas para reviver no retorno das chuvas. O culto devia ter importância particular em Megiddo, na planície fértil de Jezreel. Diante da morte do Marte inocente e o luto pela perda deste Marte que se chorará, como a morte de um primogênito, o autor compara esta lamentação de luto ao culto deste deus Hadad-Remon. A dor de Jerusalém será maior que o luto da cidade de Megiddo, em seu luto, pela sua divindade. Versículo 12. O país inteiro vai chorar, cada clã em separado. Assim o clã da casa de Davi, em separado, e em separado as mulheres deles. O clã da casa de Natã, em separado, e em separado as mulheres deles. Aqui vemos apresentar o luto vivido pelas famílias. Primeiro, os descendentes da família real de Davi. Depois, da casa de Natã. As mulheres vão se lamentar separadas. Versículo 13. O clã da casa de Levi em separado as mulheres deles. O clã da casa de Semei em separado as mulheres deles. Os levitas, sacerdotes, farão luto separado de suas mulheres. E os sacerdotes levitas, filhos de Semei. A casa de Davi será purificada, e também o povo de Jerusalém de seu pecado, o pecado pelo sangue derramado. Versículo 14. Todos os outros clãs separadamente e as mulheres deles em separado. Todos vão chorar. Todos pedirão perdão pelo pecado que cada tribo, clã, família cometeram. Eles chorarão aqueles que eles transpassaram. Este, então, é o nosso capítulo 12 do livro do profeta Zacarias, nosso 12º encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.